Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre a diferença dos pontos da overlock, interlock e ultralock, tá? É um vídeo básico assim, dei uma pesquisada, já tinha alguma noção, mas pesquisei um pouco mais. Que esse vídeo ajude você que está pensando em comprar e não sabe qual comprar, porque tem diferença do jeito como ela vai costurar, certo? Eu tenho a minha overlock, vou colocar a imagem dela aqui, que é a overlock verdinha chinesinha, a GN1 6D, e ela só faz o ponto overlock, que normalmente é chamado de chuleado. Para que serve esse ponto? Para dar o acabamento na lateral do tecido, seja se você vai fazer ele só numa parte do tecido ou unindo as duas partes do tecido, exemplo, frente e costas, né? Ou a lateral de uma calça, a lateral de uma saia ou do vestido. Então, você pode usar esse ponto, tanto para só fazer um acabamento lateral em um tecido ou unindo dois tecidos, que serve para que aquele tecido não desfie. Também é muito usado quando a gente vai costurar tecido que estica. Exemplo, quando vai fazer roupa de ginástica, às vezes peças íntimas, calcinha ou sutiã, alguma parte talvez pegue. E também é usada a galoneira, porque esse ponto ajuda melhor a costurar esse tecido do que só o da costura reta. É por isso que a gente usa o fio para overlock, né? Não costura só com fio de linha de algodão ou outro tipo de fio que não seja esse da overlock, porque ele ajuda a dar a elasticidade. E esse ponto eu vou tentar aqui fazer, tá, gente? Esse ponto é mais ou menos assim, ó. Você vai costurar, vamos supor que esse aqui é a lateral, né, do tecido. Então, esse ponto ele vai unir nessa lateral com umas coisinhas assim aqui e embaixo também. E aqui vai vir a costura reta, tá? Deixa eu terminar aqui. Então, esse ponto ele dá uma unida no final aqui do tecido, com o looper de baixo e o looper de cima. E aqui ele fica preso com a costura reta, tá? Então, o ponto overlock vai ser só isso. Mas temos também, e gente, eu tô falando disso para a máquina doméstica, tá? Não é para a máquina industrial. Talvez na industrial tenha alguma diferença aqui do que eu estou falando, além da potência do motor, além do tamanho, tá? Então, esse aqui é para máquina doméstica, overlock, interlock ou ultralock. Mas também temos a interlock. E pelo que eu pesquisei, a interlock, ela vai fazer esse tipo aqui de ponto. Ela faz o ponto da overlock, que é o chuleado, mas ela trabalha com duas agulhas, porque a overlock ela só trabalha com uma agulha. Não tem como você usar duas agulhas. Quando é overlock, é só uma agulha. Quando ela já é uma interlock ou ultralock, você vai ver que ela não tem só 3 tensores, ela vai ter 4. A overlock ela só tem 3 tensores. A ultralock, interlock vai ter 4, dependendo de modelo, pode ter até 5. Então, a interlock ela faz esse ponto da overlock, o chuleado, mas ela trabalha com duas agulhas, que ela vai fazer isso aqui, ó. Quando a interlock trabalha com duas agulhas, ela faz o ponto da overlock, o chuleado, e mais outra costura reta. Ela já tem essa costura reta aqui, que prende o ponto da overlock, mas ela tem outra agulha que vai fazer essa outra costura reta, que é uma costura de reforço, tá? Essa máquina, a interlock, que faz esse ponto, eu posso usar ela só com uma agulha? Sim, você retira a agulha de cá e trabalha ela só com o ponto da overlock. Ela vai trabalhar de boa. Aí eu preciso costurar um tecido que estica. Aí você coloca a outra agulha porque já vai dar um reforço. Porque normalmente quando o ponto da overlock se desmancha e você costurou dois tecidos unindo, ele vai se soltar. E esse ponto aqui que a interlock faz tem essa vantagem, porque vai ter outra costura de reforço. Então, se por acaso aqui ao longo, né, vai usando o fio arrebentado aqui, tem essa outra costura de reforço. E a interlock você pode usar tanto com uma agulha ou duas.
Se você usar com uma agulha, ela vai fazer esse ponto da overlock. Se você usar com duas, ela vai fazer esse ponto aqui, o da overlock e mais a costura reta. E pelo que eu pesquisei, eu vou colocar aí a foto de uma interlock que eu vi, Singer, do modelo antigo, que eu achei muito bonito. Eu vi essa do modelo antigo, mas se eu me engano parece que tem outras, mas você já vai saber a diferença. E o que eu vi da Ultralock, né, até agora a da Singer também, as novas da Singer, ela vai fazer o quê? Vamos supor que aqui é o final do tecido, ela vai fazer esse ponto da overlock, o chuleado, com a costura reta. Ela também trabalha com duas agulhas. Mas qual a diferença de que eu vi, tá, gente? Talvez tenha alguma da Singer Ultralock que faça esse tipo de ponto, mas as que eu vi, ela faz esse aqui. Ela pode trabalhar com uma agulha também e fazer o ponto overlock aqui, se você deixar só uma agulha. Mas se você deixar duas agulhas, ela vai dar duas costuras também. Só que em vez de ser igual a essa aqui, ó, que a outra costura reta fica fora do ponto da overlock, essa da Ultralock que eu vi da Singer, nova, desses modelos novos, ela vai fazer a outra costura de reforço aqui dentro do ponto da overlock. Então, esse ponto aqui da interlock, ele fica até um pouco mais largo. E esse aqui, ele vai ficar na mesma largura do ponto overlock, porque a outra costura de reforço está aqui dentro do ponto, tá? Então, esse aqui seria, se você passasse o ponto, a máquina na overlock, e depois viesse na máquina de costura reta e fizesse essa costura aqui. E esse aqui seria se você desse essa costura de reforço mais em cima do ponto da overlock que você fez, tá? Então, é essa a diferença básica, tá, gente? Porque tem um modelo, pronto, eu já vi que tem da interlock que você consegue usar uma agulha e passar só um fio. Em vez de usar agulha, agulha, fio e fio, você escolhe uma das duas agulhas e coloque em um fio. E vai fazer a costura usando só duas linhas na interlock. Eu já vi isso em uma, na do modelo antigo da Singer, essa que eu mostrei. E também vi nessa daqui, na Ultralock, o pessoal também fazendo a mesma coisa. Você colocar só a linha em uma agulha e passar o fio também em um tensor, aí tem um tensor específico, e costurar com dois fios. Ele dá um acabamento de overlock um pouco diferente, tá? Então, tem essas diferenças. Ó, eu trouxe até aqui para vocês verem. Espero que esteja dando para ver bem. Esse aqui de cima é o ponto overlock que a Ultralock faz, que ele é conhecido como um ponto cadeia, esse aqui. Por que cadeia? Porque a outra costura reta está dentro do ponto da overlock, que eu disse que é os da overlock Singer nova agora que eu vi, né? As Ultralock Singer, que ela faz esse ponto aqui. Então, vocês podem ver que tem a costura da overlock e a outra costura aqui dentro. Então, o ponto vai ficar assim. Aqui faz esse modelo, eu posso usar só uma agulha? Pode. Aí, ela vai ficar igual ao ponto overlock. Esse aqui, ó, como eu tinha mostrado pra vocês, vou até dar uma aumentada aqui. Esse é o da interlock, ó. Ele tem o ponto da overlock, mas a outra costura reta, quando você usa as duas agulhas, fica aqui fora. Vejam a diferença desse da interlock para esse da Ultralock, que seria o ponto cadeia. Tá vendo? Tem essa vai ser a diferença. E se você prestar atenção, o daqui da ponto cadeia, que vai ser da Ultralock, ele vai ficar na largura do ponto da overlock normal, que se você estivesse usando uma agulha só. O da interlock, ele vai ficar um pouco mais largo, porque a outra costura de reforço é fora do ponto da overlock. E esse aqui é o ponto da overlock normal, que usa uma agulha só. Então, o ponto da overlock, a minha chinesinha faz isso, a FN2 7D também faz esse ponto.
Temos esse aqui, que é uma interlock, que pelo que eu vi, só encontrei essa Singer, que é 10 UJ13. Tem também 10 UJ12 desse modelo, mas esse modelo ele só vai ter 3 tensores. O 10 UJ13 ele tem 4 tensores. Talvez tenha outra interlock doméstica que também faça esse ponto aqui, tá? E o da Singer que eu vi, da Ultralock, ela vai fazer esse ponto aqui, que a outra costura de reforço vai estar dentro do ponto da overlock. E tanto nesses dois modelos aqui, a minha máquina interlock de 2 agulhas, a minha Ultralock de 2 agulhas, você também pode costurar com ela com uma agulha só. Só que lembrando, se você prestar atenção, o da interlock, a outra costura de reforço está fora do ponto da overlock. Então, eu posso costurar ela com uma agulha, sim, mas com a agulha que fica fazendo esse ponto aqui da overlock, porque o outro, ó, tá longe. Já na que faz esse modelo aqui, que é o ponto cadeia, você tanto pode escolher qualquer um das duas agulhas que ela vai conseguir costurar e fazer. Pelo menos nas pesquisas que eu fiz e eu vi o pessoal fazendo, poderia escolher qualquer uma das agulhas, né, que faz esse ponto cadeia aqui, tá? Na que faz esse aqui não tem, ó, porque o ponto da overlock dela fica longe da costura reta e não teria como você fazer, certo? E na overlock normal, de 3 tensores, ela só vai fazer esse ponto aqui. Não tem como fazer outro, porque ela só pega uma agulha. Por causa da barra da agulha, que só dá para colocar uma agulha ali, e também por causa do pé calcador, certo? Pronto, a FN2 7D, que é esse modelo aqui, ó, ela só vai fazer o ponto overlock. Por quê? Ela só tem 3 tensores e o pé calcador dela só tem espaço para passar uma agulha. A barra da agulha dela também só dá para pegar uma agulha, aonde vai encaixar, e a chapa da agulha também. Essa daqui é a FN2 8D ou 4D. Ela já tem 4 tensores e a barra da agulha dela ela vai ter a parte de encaixar para 2 agulhas. O pé calcador dela vai ter a passagem para 2 agulhas e a chapa da agulha dela também. Então, se você tem um exemplo, você tem essa daqui e ela tem espaço para colocar mais um tensor, que eu já vi que algumas ela tem um buraquinho aqui. Então, dá para você colocar mais um tensor. E, às vezes, até aqui em cima, ela já vem com passagem para 4 fios. Você conseguiu colocar mais um tensor para agulha. E você conseguir comprar a haste, que pega 2 agulhas, para esse modelo. Conseguir comprar a sapata, que pega as 2 agulhas e trocar a chapa, sua máquina vai conseguir costurar com 2 agulhas. Porque a parte de baixo vai ser igual. Ó. Essa daqui é um pouco parecida com a minha GN1 6D, que só pega uma agulha. Mas essa aqui, ela pega 2 agulhas. Essa aqui eu estava pesquisando, não vende no Brasil, eu só vi que vende lá fora. E a parte de baixo dela é totalmente igual à da minha. Qual é a diferença? Porque aqui em cima ela tem 2 tensores, que é justamente para a agulha. Aqui ela também vai ter a passagem para os 2 fios, né, para as 2 agulhas. A parte da barra, onde encaixa a agulha, ela vai ter as 2 passagens para prender as 2 agulhas. A sapata também o espaço de pegar 2 agulhas e a chapa da agulha também com espaço de pegar 2 agulhas. Então, vamos supor, se a minha GN1 6D eu conseguisse comprar os 2 tensores que é assim junto para prender aqui em cima, achasse esse guia-fio aqui que pega os 2 fios, a barra da agulha para esse modelo que pega 2 agulhas, pé calcador também que tem a passagem para as 2 agulhas, e a chapa para prender que pegue as 2 agulhas, eu conseguiria transformar a minha para pegar 2 agulhas, certo? Então, tem essa diferença, tá? De que pega 2 agulhas, a passagem, a sapata, tudinho. Então, até, vamos supor que você comprou a FN2 7D, né? Que eu mostrei que ela só é de 3 tensores. Aí, sem querer, você quebrou a sapata dela. A agulha bateu, alguma coisa assim, ou alguém traquinou na sua máquina e quebrou a sapata dela, que ela é espaço para
uma agulha. E você vai comprar para das duas agulhas, você tem que ver se ela vai pegar na sua, porque aqui pega, vamos supor aqui que aqui é a agulha, esse meu dedo é a agulha. Aqui pega uma agulha, ela vai estar aqui, centralizada. Aqui pega as duas agulhas, ela vai estar assim. Então tem que ver se a agulha que passa no buraco de uma, nesse um vai ter o espaço para passar correto, então ela só vai pegar aquela sapata mesmo, tá? É igual a máquina de costura reta. Se você ver as máquinas de costura reta antiga, a chapa da agulha dela só tem a passagem para o buraco de uma agulha, é até só uma bolinha. A sapata que tá nela também. E a que pega a zigue-zague, a sapata dela já é de zigue-zague e a chapa da agulha já tem aquele buraco assim aberto, que é justamente para quando você mudar para o ponto zigue-zague, não bater na chapa da agulha. Na overlock vai ter esse mesmo cuidado, certo? Para você não acabar comprando errado, porque essa FN2 7D é o mesmo modelo da FN2 8D ou 4D. A diferença vai ser o pé calcador, a sapata, a barra da agulha, que talvez em uma não sirva na outra. Se você for usar com uma agulha só, vamos supor, a FN2 8D que pega duas agulhas, e você comprou a barra da agulha para que só pega uma. E o alinhamento ali da passagem das duas agulhas embaixo não casa com essa de um, então não vai dar certo. Então tem que pesquisar bastante quando for comprar as peças para repor a sua overlock, interlock, ultralock, para não comprar errado. E essa é a diferença dos pontos, gente. Aí você vai ver qual é que você está precisando. Ah, só overlock para mim já atende. Ah, não, eu gostei dessa interlock porque ela já vai fazer essa costura de reforço por fora, eu não vou precisar passar na máquina de novo. Ou então, não, eu gostei dessa ultralock que ela faz ao ponto cadeia, que a costura de reforço é dentro do ponto da overlock, vai ficar duas costuras, e se eu quiser passar mais uma costura para ficar igual a interlock de reforço ali do lado de fora, vai ser melhor. Então, é você pesquisar, ver, sempre quando vocês forem comprar a máquina de vocês, seja overlock, seja costura reta, zigue-zague, industrial, doméstica, das antigas ou dos modelos novos, pesquisem, gente, pesquisem. Pesquisa o motor dela, se é bivolt, se é só 110, se é só 220, qual motor você pode adaptar nela se não achar o original, qual o preço, quais acessórios tem, peças para ela se por acaso quebrar, como lubrifica, tudo, pesquisa tudo, porque você está investindo naquele equipamento, né? Seja tanto para você costurar para si ou para trabalhar, mas é bom você saber se você vai conseguir consertar se alguma coisa acontecer, porque imprevistos acontecem. Um motor pode queimar, alguma peça pode quebrar, seja por usar demais, ou seja porque ficou muito tempo parada. Então você tem que saber. E ainda mais as máquinas atuais agora, né, domésticas, tanto costura reta ou zigue-zague ou overlock, que estão muito caras. Então você tem que pesquisar bastante para você não pagar um negócio caro quando for depois quebrou a chapa da overlock ou quebrou a chapa de uma máquina de costura doméstica e você foi pesquisar, não consegue achar para comprar nem na internet. Ou então é muito caro e eita, poxa, eu não vou conseguir comprar. Então sempre pesquisem. Toda vez que você for, eu quero comprar uma máquina nova, ou então qualquer outra coisa que vai comprar, pesquisem até para vocês entenderem quais as funções que ela faz, o que é que eu posso fazer com ela, tal, tudinho, entender ela por completo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Esse é o vídeo de hoje e até a próxima.